Fala, galera! E aí, Jorzo? Tá com a cara de triste hoje, não tá? Ah, eu tô muito triste. Mentira. Não, você tá com a cara de feliz, né? Por que você tá tão feliz assim? Bike nova sempre é bom, né? Lançamento sempre é bom. E é um lançamento, vamos dizer aqui, que pra mim é o mais esperado do ano do mundo do ciclismo nacional. Cara. É um dos que a gente mais trabalhou também, né? A gente mais pensou, avaliou as opções, né? Então é a nova Vulcano, né? Tem algumas coisas aqui. Eu vou começar primeiro, né? A gente até fica ligado no que, no que alguns consumidores falam, né? Certo. Tá chegando perto, né, do lançamento, a gente já lançou, colocamos algumas fotos de suspense, algumas coisas assim, e daí começou a surgir alguns comentários, né? E aí eu vou até falar, né, trazer essas polêmicas e depois a gente vai falar tudo o que a gente fez. Então a primeira coisa engraçada que eu achei, né, o que eu quero falar aqui, tem alguma gente perguntando, muita gente falando se ia ficar igual a nova da Megamo, né? O pessoal associava com a Megamo. Que associava a nossa bike com a Megamo, e a Megamo acabou de lançar uma outra e o pessoal vai lançar igual, né? Então a primeira questão que eu quero falar, gente, não, né? Porque a primeira situação é assim, a gente como marca nacional, eu já venho falando de alguns anos para cá, e essa bike foi o primeiro lançamento nosso, né, Zorro? Certo. Que a gente fala antigamente, e como várias marcas nacionais, não são todas, mas a grande maioria, compra lá fora molde aberto, fica com exclusividade para o Brasil e traz. Quando a Soul começou era assim, e a Vulcano foi a primeira que a gente desenvolveu, e essa mais ainda. Então, não é porque a outra marca tinha uma bike parecida, até com a nossa, né, que, então a gente está mudando e vai fazer. Inclusive, né, vamos contar para a turma qual foi a história dessa... Desde lá do início. Da primeira Vulcano, antes de chegar nessa. Né? Então, a gente tinha a Magma na linha, era uma bike no primeiro ano, acho que 2015, ela era azul e branca. Na verdade é uma bike de 2014. 14, né? Final de 2014, aí entrou, era azul e branca, depois tipo para preto. Com preto, isso, né? Isso aí. Então, essa era a nossa primeira full suspense. Só que era o molde aberto. Isso, molde aberto, você vai lá, escolhe no showroom da fábrica e você tem exclusividade no seu país, né? Só que ela tinha o choque na linha do link. Sim. Então a gente não tinha um link para dar a progressão nele. Sim. Então assim, até eu comentava com o André, a bike era legal, só que tinha um porém, quando a gente passava uma lombada, por exemplo, descia no final da lombada, ela ia lá no final. Sim. Então ela não tinha uma progressividade, ela não ia endurecendo conforme afundava. Se a gente fosse calibrar ela um pouco mais para não acontecer isso, ela ficava muito dura, não pegava pequenas irregularidades, né? Então a gente tinha que ajustar aquela bike, e foi aí que a gente começou a desenhar a Vulcano que vocês conheciam até agora, né? E aí usar, né, um choque assim, desse jeito, não é só uma questão para nós de estética, né? Tem a funcionalidade dele. Então, primeira questão, assim, a gente, óbvio, né, a gente tenta fazer um produto bonito, né? A Soul quer ser a melhor, a gente tenta ser melhor em todos os quesitos. Mas para ser a melhor, a primeira questão a gente pensa no desempenho. Então, a primeira coisa da estrutura, do desenho, do quadro, da geometria, de tudo como a gente vai fazer, a gente está pensando em rendimento. Então, a primeira questão desse choque não é o visual do choque desse jeito. Então, a primeira questão que a gente pensa no nosso entender, que é onde vai trazer o melhor rendimento. Até para resumir de novo, né, André, que a gente já falou isso várias vezes, mas até para resumir de novo, a distância entre os pivôs aqui, ela tem que estar na dimensão correta para o choque trabalhar bastante no começo do curso e ficar mais duro quando se aproxima do final do curso. Né? Então, para a bike poder ler pequenas irregularidades e não bater no fundo quando você pega uma pedra ou um impacto um pouco maior. Né? Outro ponto crucial é o pivô aqui debaixo do choque. Tá? Debaixo da balança. Esse pivô aqui, mesmo com o sag da bicicleta, ele tem que estar para cima da linha do eixo. Então ele está localizado aqui um pouquinho para cima da linha da corrente, mas esse pivô aqui, se tiver muito baixo, a força da corrente joga a bicicleta para baixo. Ele estando na posição certa aqui como está, a própria força da corrente joga a roda para o chão para aumentar a tração e jogar a bicicleta para frente. Então esse pivô no lugar errado e essas dimensões erradas acabam com a bicicleta. Então isso aqui para a gente sempre foi o fundamental. Que a gente já fez na primeira e nessa segunda acompanhou
mudou? A posição dos links mudou alguma coisa? Não, nessa posição não. O que a gente encurtou foi um pouco a traseira, mas a gente manteve a mesma progressão, a mesma... Ele já está começando a antecipar. Só perguntei dos links e já falou da traseira. Mas assim, antes da gente começar a falar da geometria dela, só para a gente enterrar esse assunto da Vulcano anterior, Vulcano anterior a gente que desenvolveu a bike. Então a gente foi lá, a gente pensou como é que a gente queria, essa estratégia de como deveria montar a geometria dela, fomos eu, você e o Jefferson, fizemos uma viagem, passamos na BMC, na Suíça antes, depois fomos para a fábrica lá na China, sentamos lá com os engenheiros e começamos a desenhar a bike. Fizemos um protótipo, trouxemos para o Brasil alguns quadros e começamos a testar. Foi o nosso primeiro quadro. A minha cabacice como empresário, nesse primeiro momento que a gente começou a desenvolver, eu não assinei nada com o chinês. Quando a gente voltou, algumas alterações no quadro, o que ele tinha feito? Vendido o projeto para Megamo, né? Aí já tinha tinha solicitado, e já tinham comprado algumas. Daquele molde, o primeiro que a gente sentou e fez. Aí a gente detectou alguns detalhes que a gente queria mudar, que era o ângulo do selim, né? E mais o que era? O comprimento do choque. A gente queria usar 190 e até, se for ver o da Megamo, é 165. Então essa orelha aqui onde prende o choque fica mais alto. Sim. Então, gente, até são esses dois detalhes que fizeram a diferença da nossa Vulcano para a bike full suspension da Megamo antiga. Então, só que o desenvolvimento do projeto foi nosso. E foi essa questão. Aí tudo bem, eu briguei lá na fábrica, eles já tinham vendido, não tinha o que fazer. A gente não quis jogar o projeto no lixo e nós aceitamos, né? Com essa condição, aí me deu experiência, com a 3R5 a gente assinou o projeto antes, Depois disso a gente ficou ainda quase um ano finalizando o guidão dela, sim, né? Sim. Da 3R5, né? Isso, mas a gente assinou o projeto antes, aí da Vesúvio a gente assinou o projeto. Então essa página é virada e encerrada, explicamos tudo, a questão aí da Megamo. Vamos voltar para a nossa Vulcano. Então o que a gente pensou? Eu vou falar do aspecto de visual e você vai no aspecto técnico, tá? Então assim, eu falo uma coisa aqui dentro da empresa, tem alguma marca que me chama muito a atenção, que é a Pinarello. Por quê? Eu acho que a Pinarello tem um desenho, uma característica toda dela, que qualquer um que vê de longe a bike, sem pintura nem nada, detecta que é uma Pinarello. Isso. De repente, em algumas outras marcas, você fica na dúvida, tá certo? Então, e aí eu falo assim, não, eu quero que a Soul tenha essas linhas. Então, se vocês começarem a prestar atenção, até a gente fez um caminho inverso, normalmente as marcas fazem nas bikes mais top e vai descendo. A gente começou com a linha da 929, né? De alumínio, aquele tubo de cima, né? O de baixo, como é que era feito. E aí eu falei, vamos manter as mountain bikes com essas linhas. Aí a gente lançou ano retrasado a Vesúvio. Aí tem gente perguntando, quando é que vai lançar a nova Vesúvio? Gente, a nova Vesúvio foi lançada no retrasado, é uma bike super nova. Geometria atual, super atual. Então, até assim, que eu lembro agora de cabeça, das mountain bikes de carbono nacional, é a única que está atualizada, de geometria. Então, a gente veio com as mesmas linhas no triângulo dianteiro da Vesúvio para Vulcano. A gente está criando a identidade nossa da marca. Essas linhas é da Soul, é da nossa marca. Um novo Vulcano que ele está inspirado no próprio desenho das letras da marca Soul, que é uma marca que a gente renovou também ano passado, né? A gente relançou, que foi o grande Duda, né? O mestre Duda. É uma letra, né, que não é ele que desenhou. Isso, né? Não vai achar essa fonte pronta. Não acha essa fonte pronta. Ele desenhou e eu achei... Abraço, Duda. Eu achei sensacional e resolvi puxar agora para Vulcano, né? A gente estava testando outras fontes, mas eu falei, vamos colocar no da Soul, e para mim ficou espetacular, eu estou apaixonado. Colocamos essa questão das fontes, né? Legal. Um outro detalhe de visual, falando aqui ainda, né? A gente resolveu fazer alguns detalhes de acabamento, então, normalmente aqui o link, você tinha o parafuso aparecendo, nós fechamos, né, Zorro? Isso, agora o parafuso entra pelo lado de dentro aqui, né? Então por fora ficou limpo. Ficou um visual mais... O link está menorzinho, então os pontos principais são do mesmo tamanho. Mas o link ele tá menorzinho, né? E uma coisa que vai como upgrade, né? Na verdade é assim, então na Vesúvio
a gente já tinha feito com a caixa de direção aberta para poder passar cabo por dentro, para poder embutir, usar guidão integrado. Ainda a gente está esperando a tecnologia, né? Vir em relação a freio para ficar todo embutidinho, né? Então falta ainda essa tecnologia que no Speed a gente consegue embutir tudo aqui, é mais ou menos, né? Dá para ficar mais ou menos integrado. Mas a gente já tinha feito na Vesúvio esperando essa tecnologia, ela está pronta. E na Vulcano, óbvio, já veio com a tecnologia, e aí vocês vão ver aí nas fotos o guidão integrado, que ele é como upgrade, então a gente vai ter ainda a mesa e o guidão tradicional, e essa integrado, né, que dá um outro visual para a bike, né, muito mais agressivo e muito mais legal. Não lembro se tem algum outro detalhe de visual, não de geometria, não técnico ainda, mas acho que é isso aí. A balança mudou um pouco o desenho, né? Então a curvatura aqui está mais parecida com a da Vesúvio, mas é só uma questão de visual mesmo. Sim. Questão de geometria ficou praticamente igual. E aí? Você falou, a geometria é praticamente igual. Não, da traseira. Da balança. Então, balança. Né? Vamos. Vai longe o vídeo, hein? Tem que ter paciência, hein? Aliás, afinal é a Vulcano, né? Então, assim, eu digo que a geometria ficou praticamente igual, porque assim, ó, os pontos principais da suspensão a gente não alterou, né? Então o funcionamento ficou igual. A gente encurtou um pouco a traseira dela, então a traseira agora está com 430 milímetros, ela tinha 435, né? Tá. Então, um parênteses, pelo que a gente tem visto por aí, traseira a mais, acho que é a da BMC, que era... Mas é coisa de milímetro. Sim, 429, 1 milímetro de diferença. Mas eu estou dizendo assim, a da BMC ainda era assim, o resto é daí para mais, tá certo? Então a nossa vem para ser uma das bikes mais agressivas nesse sentido, né? E daí tem outro ponto, porque assim, eu tenho uma tabela ali com a geometria de todo mundo, até te mostrei. Então um ponto que eu acho que nós temos que bater na tecla é a altura do central. Por quê? Nosso central ele passa 50,5 milímetros para baixo da linha do eixo, isso sem SAG. Com o SAG ele chega perto de 70, né? Então tem muitas bikes de outras marcas consagradas aí que até a gente deve respeito, né, em função do tempo de mercado que eles têm, mas com um central bem mais alto que isso. Então, o que acontece, André? Numa subida íngreme, se o central é alto, a bike tende a levantar a frente. Sim. Uma pista com barro, escorregadia também, se você tiver com peso mais embaixo, fica melhor para dominar ela quando estiver escorregando, perdendo terreno. Então, você fica bem mais sentado. Né? Então, a diferença, assim, um exemplo bem tosco, mas a estabilidade de um kart e de um caminhão, por exemplo. No kart, você fica abaixo da linha do eixo. Sim. Então, aqui a gente consegue manter a bike sob controle com mais facilidade. Sim. Então, a nossa é uma das mais baixas do mercado. A galera vai perguntar, tá, e não bate o pedal no chão? Não bate, porque ela com SAG, ela fica mais ou menos na questão que a gente usa na Vesúvio também, mesma altura da Vesúvio, e dificilmente você vai afundar a suspensão inteira com o pedal para baixo. Sim. Quando você está soltando, o pedal está no horizontal, então assim, isso de bater no chão não acontece, tá? Sim. Então isso aí foi tudo estudado para a bike ter um rendimento legal com o teu peso em cima dela. Né? Inclusive no site vai a geometria dela com SAG e sem SAG. O ângulo da direção a gente abriu um pouco, né? Então aqui ela está com 68,5. Isso aí tem um limite, não é a questão de quanto mais melhor. Se a gente abrir demais, a gente melhora algumas coisas, se fechar muito, também melhora, só que piora outras. Então a gente tem que ter um balanço. Ponto de equilíbrio. Na verdade, assim, harmonia, né? A gente tá pensando, eu penso assim, a Vulcano é para ser uma puro sangue de corrida de XCO. Que rápida. Uma bike rápida, uma bike que sobe bem e que desce bem. Então não é assim, não, ela desce melhor que sobe, ou ela sobe melhor que desce. Não, é uma bike equilibrada. Você vai ter uma bike que te responde muito bem na subida e vai ter uma bike que te entrega muito na descida. Então alguns podem falar, mas tal bike tem um ângulo bem mais aberto, tal, vai descer melhor. Provavelmente ela vai ter perda de rendimento no single track, vai ter perda de rendimento. E tudo assim, né, Zorzo? Não dá para falar aquela velha coisa, não adianta falar só de ângulo da caixa de direção, tem que olhar o conjunto como no todo. A gente abriu um pouco o ângulo porque a gente conseguiu encurtar a traseira para não alongar demais entre eles, senão já começa a ficar lenta também. Sim. E um detalhe, né, quando a gente começou a pensar nessa situação, a gente simulou no software, né, o máximo que a gente podia abrir para não perder a progressividade.
expressividade. Porque muito tem a ver com o balanço do teu peso em cima da bike. Sim. Então, a hora que a gente começa a abrir muito à frente, a gente está distanciando a roda dianteira. Você fica com muito peso atrás, aí já muda o comportamento da suspensão. Sim. E até voltando a falar isso do peso, se você tem o ângulo da direção muito aberto, por exemplo, você está com pouco peso na roda dianteira, uma bike num terreno plano. Sim. Numa descida íngreme, ela vai te ajudar. Mas o que eu quero dizer? Que se for uma descida que não é tão íngreme, que é técnica, você está com pouco peso na roda. Né? Então, sim, ela acaba saindo mais de frente. Se você fechar um pouco, ela já segura mais a frente no chão. Então, tem um balanço quanto ao terreno. Bike de DH, sim, pode ter a frente aberta que foi uma coisa que até a gente ia discutindo outro dia com o Valmor, até nesse sentido, né? Isso. Normalmente, quem é mais técnico, quem tem menos medo, chão, o cara, né, joga, ele consegue projetar. Quem tem um pouquinho mais de medo, o instinto é jogar um pouco para trás, se afastar. Então, tecnicamente, é que eu falei para ele, a bike, hoje ela está ajustada até para quem não é tão técnico, tem mais segurança. Tá certo? E ela não perdeu nada. Então, o Valmor, que é um cara super técnico, né, que é um cara que tem uma sensibilidade assim, fora do normal, ele tá encantado, né, com a bike. O pessoal vai lá na Copa do Mundo, vai lá na Copa Internacional, vão ver as bikes de perto e vão conversar com ele. E vão experimentar também, né? Logo, né? O pessoal vai começar a andar e vai perceber essa situação. E além disso, né, Zorzo, a gente também mudou um pouquinho a questão da geometria para quem quiser também usar outro curso de suspensão na frente. Então, nesse ponto eu ia entrar agora, André. Assim, a gente vem discutindo sobre isso aí, sobre ângulo, sim, e suspensão já há 2 anos. Sim. Então, só que na Vulcano antiga, se você fosse colocar um choque de 120, a bike ia descer melhor. Até, né, para quem não sabe, a gente já testou isso, sim, né, com o Valmor, Lucas de Borba, 120, 120. Né? Então a gente vem testando isso. Só que tem um porém, você colocando a suspensão de 120, a bike levanta a frente e o tubo de cilindro vem muito para trás. Então quando eu estava usando ela com 120, eu achei que ela perde um pouco a subida. Sim. O Valmor é um pouco mais alto, tem um fêmur um pouco maior, tudo, ele conseguiu até ajustar o ângulo de cilindro dele. Né? Então nessa Vulcano aqui, a gente deixou o ângulo de cilindro na casa de 75 graus. Se você usar a suspa de 120, ela vai ficar ainda entre 73,5 e 74. Sim. Né? Então, você usando o suspa de 120, essa aqui ainda fica legal para subir. Sim. A antiga não. Então, a gente não vai ter na linha agora, né, em função da demora com entrega de mercadoria, mas a gente está projetando isso. Justo. Então, você vê que não é simplesmente só trocar a suspensão. Quando a gente pensa, aqui está pensando numa coisa, a gente vai estudar o caso, nós vamos testar o caso e vamos chegar numa conclusão. E a gente testa, né? Porque muitas vezes você coloca lá no software, ele dá mas a gente tem que botar para andar para perceber, né? Então esses são os detalhes. A questão da suspensão, provavelmente só o ano que vem, né? Tá com essa questão, demora de prazo de entrega ainda. Então, provavelmente, ano que vem, a gente vai ter no customizador com 3 opções, 100, 110 e 120. Aí cada um tem uma, né, que a gente estava até conversando. Você falou para mim, eu que de repente sou muito baixo, uso a bike pequena, talvez eu sempre vou querer usar com a de 100. Sim, né? Porque o destaque fica menor também, né? Ela fica mais no chão, fica melhor. Então, vai ser tudo uma questão, até isso, né, Jesus? Não só do tamanho da bike, como fit do próprio atleta. Então, eventualmente, um atleta vai se dar melhor com uma suspensão, um curso e outro com outra. Então não vai ser uma coisa meio que... É mais ou menos assim. Onde o cara vai andar. Sim, é uma bike de corrida e tem pequenos ajustes. Esses pequenos ajustes, às vezes, para um é um pouquinho para lá, outro é um pouquinho para lá, para cá. Mas a ideia nossa... Que a gente, ainda como customizador, a gente consegue dar essas opções, né? Tem marca que vende tudo muito fechado, tabelado, assim. Então a gente consegue ainda jogar um pouco com isso. Mas agora no lançamento é isso. Né? Como a gente falou do visual da bike, que mudou, mas para falar de desempenho, a gente alargou bastante aqui embaixo. Né? Aumentou bastante a rigidez lateral. Eu senti bastante diferença para subir. Lógico, que eu até então estava andando escondido com a bike. Né? Ia para a trilha às 6 horas da manhã, porque estamos lançando agora, né? Mas onde eu mais senti diferença foi na subida. Por causa do ângulo de selim e a torção lateral dele. Então tá aí, né? Mais um outro detalhe, que às vezes o pessoal passa despercebido, né? Mas a gente alargou aqui, muito bem mais robusto, bastante, né? O movimento. Até para complementar quanto à torção lateral, como eu falei, se tiver tempo a gente fica falando o resto do dia, né? Ela não tem o pivô aqui atrás, então a balança já é feita numa peça só, justamente para eliminar essa torção. Sim. Que eu sei que tem bikes também renomadas aí, que se você segurar ela pelo canote aqui e movimentar a roda,
tudo torce. Sim. Né? Então a gente tenta trabalhar bastante isso aqui para a força da pedalada jogar a bike para frente. Um outro detalhezinho, né, que a gente mudou, né, esse desenho aqui, né, na S não tem mais, né, tinha um cogotinho aqui, não tem mais. A M e a L são iguaizinhas, né? Aí a XL, por ser muito grande, tem é o mesmo desenho um pouco maior, né? Aumentando o tubo, mas ela mantém o formato desse triângulozinho na M, na L e na XL. Que a gente também mudou isso aqui para amarrar um pouco mais, muito pouco problema de quebra, né? Mas o único que quebrava era maior justamente nessa emenda aqui. Então, tentou eliminar um pouco essas alavancas aí, né? Então a gente fez esse ajuste para melhorar assim, em termos de qualidade ainda mais. Vamos falar de configuração, né? Então a gente está com os grupos completos da SRAM, o SX, o NX, o GX, o GX-AXS, o XO-AXS, agora no lançamento, e logo tá chegando o XX1, AXS. Grupo mecânico, só o SX, o NX e o GX. Ah, por que não o XO mecânico? Na minha humilde opinião, o preço do XO mecânico é o mesmo preço do GX Axis, então não tem mais sentido nenhum. O eletrônico em relação ao funcionamento dele, a precisão, a diminuir questão de manutenção, não tem nem o que dizer. E quem está pensando ainda, pare de pensar e compre o GX. Tá? Não tem nem o que dizer. Agora no lançamento a gente está fazendo visual com Kashima. Com Kashima, a mesa e o guidão, né, integrado é tudo de carbono. E o canote tá de carbono. O que vem de diferença nessa também nas anteriores é esse selim novo, né, da Selle Italia, né? É o Novus Boost Evo, é um selim novo da Selle Italia, eles estão lançando agora esse ano, com uma tecnologia de injeção nova, então um selim mais leve e é boost, né? Eu não experimentei ele ainda, já uso, né, o SLR ou o Flight, esse eu não experimentei, e selim é muito particular. Mas tecnicamente ele é super flow, né? Já é aberto, né? O pessoal tem um ponto um pouco mais baixo, também mais ou menos como o XLR tinha, né? Que o XLR a Selle Italia está descontinuando. Isso, o antigo que a gente usava, né? No ano passado ela descontinuou e aí a gente trocou por esse selim. Os freios, né? O pessoal já sabe que a gente está usando Magura esse ano nas bikes de carbono. Falando da grafia, né, Zorzo? Nós vamos ter nesse lançamento 2 grafismos. Esse aqui, nessas cores, o outro grafismo com azul, com grafite, sensacional, linda a bike também. Eu gosto muito, vocês sabem minha paixão pela cor azul, mas eu tenho que me render para essa vermelha. Quero agradecer demais o Zé, que fez fez essas 2 grafias, a Clique Digital, vamos dar todos os créditos para ele, que a ideia aqui foi mais ou menos assim, ela é a Vulcano, como se o vulcão, quando ele começa a entrar em erupção, aquela lava e o chão rachando, essa ideia, né, que a gente trouxe. Ela tá com uma pintura, aí todo mundo vai falar, esse vermelho, na verdade, é um verniz tingido. Então o brilho que ela tem, que a gente tem olhando de perto, nunca pelo vídeo vocês vão conseguir perceber, né? Só pessoalmente mesmo, e ficou maravilhosa, é muito legal, é escrito num prata, né, num tom de prata. A outra bike é um grafismo um pouco diferente, umas curvas mais tradicionais, um azul, um grafite, um preto e alguns detalhezinhos em branco também. Na frente da bike, o vulcão, né? As 2 tem, né? As 2 tem, os 2 grafismos tem. No lançamento agora, a gente tem uma quantidade limitada, já está até em produção para a gente entregar o mais rápido possível. Só são essas 2 cores. Quem eventualmente depois quiser customizar, vai ser para entrega futura. Mais para frente aí o pessoal do comercial vai orientar. Bem resumido é isso. Bem resumido? Barbaridade, imagine se não tivesse resumido. Barbaridade, quase meia hora, Zorzo. Mas faltou um detalhe, né? Que daí eu vou de novo, eu vou chamar a atenção. Você esqueceu de me cobrar. Aí daí, não vai ter alguma promoção de lançamento? Então, na verdade, é assim, ó, a gente montou assim, mais ou menos, elas em kits. A XO-XS, canote tá de carbono, kit, a suspensão dianteira Kashima e o choque Kashima. Certo. A GX-AXS, ela está com a performance na frente e o choque Kashima. E aqui, GX mecânica, ela vai estar com o CID na frente, CID Luxe e o canote também.
Lembrando mais uma vez, essa primeira leva com guidão integrado de carbono. Esse guidão, pessoal, é original dela? Não vai ser original, ele vai estar no customizador. Certo. Mas nesse primeiro lançamento, todas vão estar assim. Aí tem essas duas cores, essa vermelha ou a azul. Até para falar para o pessoal, então com essa modinha agora de dar nome para os nominhos para as bikes, então essa aqui, a Volcano Vila Rica. Essa vermelha. Então, hoje, que deve estar saindo o vídeo agora para o pessoal já deve ter visto o vídeo de lançamento da bike, o pessoal gravou no Chile, né? É. Aliás, tem uma novidade, vai ter uma websérie aí bem legal para a turma assistir, ó. Bem legal. Não percam! E aí o pessoal visitou o Chile e foram visitar alguns vulcões. Então, um dos vulcões que a bike visitou foi o Vila Rica. Então, essa aqui é a Volcano Vila Rica. A azul é um outro grafismo, a outra azul é um outro vulcão que nós visitamos que é o Llama, né? Então é a Volcano Llama, tá? Então esses são os nomes que nós demos para a bike para distinguir uma cor da outra. Então a gente já vai ter a Vila Rica e a Llama com essas pré-configurações, e nessas três configurações, no GX, no GX AXS e no XO AXS, eu tenho uma promoção com essa configuração, tem um bônus aí para vocês, então é só ligar, falar com o comercial, certo. Vai estar lá todas as informações lá junto com o pessoal do comercial para vocês ligarem para a gente e o pessoal explicar. Então, o que é? Se alguém quiser comprar com NX ou com SX, pode comprar. Atrativo está nessas três, né? Três, é. Tá, são três, GX, GX AXS e XO agora, tá certo? O XX1 chega só próximo mês, tá bom? Então é essa configuração, então esses os detalhes aí do lançamento. Eu não vejo a hora de sobrar uma, que acho que vai demorar alguns meses para montar a minha. Pessoal que já fizemos o lançamento da bike, né, já passou a Copa Internacional, a gente vai fazer o lançamento em 2 dias. E o próximo é agora no sábado, na Copa do Mundo. Esperamos vocês lá para vir visitar e ver as bikes de perto. Nós vamos estar com 4 bikes expostas, uma S, uma M, uma L e uma XL, para o pessoal ver bem a tua futura bike. Beleza? Estou muito feliz, adoro a Volcano e a gente se vê por aí, tá bom? Valeu! Valeu, galera!